E paz do Senhor Jesus. Tem um apresentador, um repórter que já morreu, que dizia: foque em mim. Fez muito sucesso na sua época, né? Então, foque em mim nesse momento. Eu quero só usar a frase dele, né? Dá sua atenção para mim nesse momento. Eu sou uma pessoa que eu gosto assim de estar atento às coisas que estão acontecendo no nosso meio cristão, meio evangélico, né? E alguns dias atrás, e ainda continua, uma discussão muito grande sobre algumas falas do pastor André Valadão, né? Quem viu isso? Ou quem? Sobre a questão dele estar trabalhando assim, de maneira muito intensa e muito focada na questão de combater a ideologia LGBTQIA+, né? E eu vejo assim, avaliando todas essas discussões que eu vi em torno dessa situação, eu vejo que nós como cristãos nós temos que ter uma compreensão bastante profunda do que Deus quer de nós e de como nós devemos viver a vida cristã e exercitar, vamos dizer assim, os princípios, os valores da nossa fé. Você se considera uma pessoa capaz hoje e que tem uma boa compreensão do que Deus quer de você? Por exemplo, amar. Será que amar uma pessoa que está no pecado, perdida no pecado, é você não falar para aquela pessoa do seu pecado por uma questão de respeito à sua individualidade? Ou amar aquela pessoa é uma questão de você falar do seu pecado para que ela possa ter a condição de ver onde ela está errando e mudar? Aonde você se encaixaria nessas duas situações? O que você pensa, Jonas? Ok, muito bem colocado, Jonas. O Jonas colocou muito bem essa situação, dizendo o seguinte: amar muitas vezes é você sim dizer a verdade para a pessoa, mas com amor, né? Não de uma maneira que vai ofender aquela pessoa ou que vai fazer com que aquela pessoa se sinta menosprezada, desvalorizada, mas se sinta valorizada e amada em relação àquilo que ela está vivendo. Vou fazer uma outra pergunta. Uma luz acesa durante o dia lá fora, ela vai ter muita importância? E uma luz acesa de noite, Nicole, no meio da escuridão? A Nicole diz que faz a diferença, né? Para que você possa então dar o devido valor à luz, é necessário então que você veja a escuridão? Sim ou não? O que você pensa, Ricardo? Para você dar o devido valor a uma luz ligada, você precisa então ver a escuridão? Você precisa ver a escuridão? É porque dentro da escuridão, por causa da escuridão, que você vai conseguir exaltar o valor da luz, ou dar à luz todo o valor que ela possui. Então, por que eu estou dando esses exemplos? Porque existe a lei e a graça. E na época, nos tempos bíblicos, havia ali um grupo assim liberal que acreditava que você não precisava falar do pecado e nem da lei para as pessoas que aceitaram a Jesus, porque a própria graça ela se incumbiria de fazer isso. A pessoa não precisaria ser alertada, ela não precisaria ser confrontada com a lei de Deus, porque a própria graça faria isso. Tipo, continue pecando, porque a graça vai superabundar aonde abundou o pecado. Ou em outras palavras, não precisa se falar do erro, não precisa se mostrar a escuridão. Por quê? Porque o fato de você estar na graça, a graça vai fazer esse serviço sozinho. Aí eu pergunto para a Aurinete: está certo isso, Aurinete? A Aurinete ela só respondeu com não, né?
não sem justificar esse não. Mas se você abre a sua Bíblia em Romanos 6, versículo 1, o apóstolo Paulo responde a esse grupo dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em outras palavras, você não foi salvo para continuar vivendo a vida velha, você foi salvo para viver em novidade de vida. Em outras palavras, você foi salvo não para continuar andando nos caminhos que você andava antes, você foi salvo para andar nos caminhos de Deus, para andar nos caminhos da fé. Você foi salvo para herdar uma nova vida em Cristo. E se essa vida é nova, ela tem novos valores, ela tem uma nova disposição que deve ser implantada dentro de nós em relação ao bem e ao mal. Ela é uma vida completamente diferente daquela que você vivia antes. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: de modo nenhum podemos permanecer no pecado, porque quando aceitamos a Cristo, fomos sepultados com Cristo no batismo. Nós morremos com Cristo para que, assim como Cristo ressuscitou, nós também andemos em novidade de vida. E aí quando ele fala aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 4, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 4. Coríntios 4, 14. 1 Coríntios 4, 14. Como a escola bíblica, é bom a gente estudar um pouquinho sobre essas questões, né? 1 Coríntios 4, 14 diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei Jesus Cristo. Aí ele diz novamente no versículo 16: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. A primeira pergunta que eu fiz no início é: amar uma pessoa é você fazer vista grossa aos seus pecados por respeito à sua vida, à sua individualidade, ou falar com essa pessoa dos seus pecados, dos seus erros, para que ela mude? Admoestar significa isso. Admoestar significa você chegar diante de alguém que você ama e dizer: isso está errado, essa situação não é do agrado de Deus, essa situação te desvia dos caminhos do Senhor, essa situação você deve rejeitar na sua vida, essa situação não é boa para você, para o seu crescimento, para o propósito de Deus na sua vida. Admoestar significa, além de exortar, significa orientar, disciplinar, instruir, de modo a causar reflexão naquele que está ouvindo sobre a sua maneira de caminhar, para que a pessoa seja alertada sobre um perigo ou um problema para o qual ela está caminhando. Então, quando eu amo, eu tenho sim, como o apóstolo Paulo fez, eu tenho sim o dever de amor, de falar com aquela pessoa sobre as suas dificuldades, sobre os seus erros, sobre os seus maus caminhos, para que ela possa mudar de postura, para que ela possa mudar de atitude. E por que eu falo isso para os irmãos hoje? Porque hoje nós vemos no mundo que ensina as pessoas que nós não devemos mais mostrar para as pessoas os seus erros, os seus pecados. Nós vemos no mundo hoje onde a preocupação maior é satisfazer os desejos e as vontades do coração do homem, em detrimento aos valores relacionados aos princípios de um caráter bom e aprovado por Deus. Exemplo: quando alguém defende o poliamor, que é aquela questão da pessoa ter vários relacionamentos ou casar com várias pessoas ao mesmo tempo, o que está sendo exaltado aí? O desejo do coração do homem ou o princípio da fidelidade?
o desejo, a vontade do coração do homem de ter várias experiências com outras pessoas diferentes, várias experiências sexuais com pessoas diferentes, em detrimento a ser fiel a uma pessoa só. Os irmãos conseguem entender isso? Hoje nós vivemos um mundo que nos ensina que fidelidade não é tão importante. O importante é que você seja feliz, satisfazendo os seus desejos e suas vontades. Então por isso nós vivemos num mundo hoje onde o absurdo está se tornando cada vez mais comum. O que é absurdo? É uma pessoa, por exemplo, desenvolver um ato sexual com uma guitarra. Já pensou nisso, irmão Cecília? Uma pessoa abraçar uma guitarra e começar a desenvolver um ato sexual com uma guitarra? Você acredita que isso existe? Existe. E isso não é visto como algo, para muitos, como absurdo. Só que o absurdo está sendo defendido, enquanto que o correto está sendo rejeitado. O ser fiel, o ser leal, o adorar a Deus, o preservar os princípios da fé está sendo rejeitado. Mas o praticar-se o absurdo em nome da satisfação do desejo, da vontade, do interesse do coração, está sendo defendido. Por exemplo, ontem no Rio de Janeiro foi comemorado o dia do Zé Pilintra. Quantos sabiam disso? Já se tornou oficial. O Zé Pilintra agora, ele é adorado no Rio de Janeiro, e ele tem um dia específico para ele ser adorado, né? Então, por quê? Quem conhece a figura do Zé Pilintra? Conhece, né, Jonas? Camaradinha vestido de branco, um chapéuzinho maneiro. Porque, irmãos, a figura do Zé Pilintra também retrata a figura do malandro. E a figura do malandro, ela é muito, vamos dizer assim, difundida, principalmente no Rio de Janeiro, e é muito bem aceita dentro da cultura carioca. Então, o abençoado lá do deputado, chamado Átila, não lembro o nome dele, mas o primeiro nome dele é Átila, que defendeu que deveria existir esse dia, porque ele é um adepto das religiões de matriz africana. Ele defendeu porque ele adora essa entidade, e ele também colocou, vamos dizer assim, quando ele veio com essa ideia, porque isso encaixa com o Rio de Janeiro, encaixa com a cultura do Rio, cai bem dentro, vamos dizer assim, da cultura do carioca, e todo mundo abraçou, né? Todo mundo abraçou. Agora você fala de Jesus, existe repúdio, existe negação, existe rejeição, mas o Zé Pilintra está todo mundo abraçando. Então nós estamos vivendo num mundo em que tudo que é de Deus, cada dia mais está sendo rejeitado, colocado de lado pelos homens, para que aquilo que é demoníaco, para que aquilo que é contrário à vontade de Deus seja promovido, exaltado e celebrado nos nossos dias. Então nós temos que entender que nós estamos caminhando para um momento assim bastante decisivo na terra sobre espiritualidade e fé, né? Aonde está a sua fé e como está a sua espiritualidade? Tudo isso, irmão, nós temos que avaliar constantemente, porque nós seremos confrontados cada dia mais com a ação de um mundo que não quer Deus, com a ação de um mundo que não quer o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus é tudo para nós, é tudo na nossa vida. E nós temos que defender Cristo em nós e também revelar Cristo ao mundo. Então a igreja hoje precisa viver um evangelho de poder, baseado na oração, na busca pela intimidade com Deus, um evangelho de entendimento, baseado no conhecimento das Escrituras, mas também um evangelho de trabalho, aonde a gente vai e proclama com amor, como disse o irmão Jonas, ao mundo os pecados daqueles que estão longe de Deus, para que eles possam se converter, para que eles possam consertar sua vida, para que eles possam entregar suas vidas a Jesus e entender que em Cristo existe salvação para todo aquele que crê. Não importa que tipo de pecado você tenha praticado, não importa quão afundado no pecado você esteja, se você reconhecer que é pecador, se arrepender e aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a salvação de Deus entra na sua vida.
a libertação de Deus entra na sua vida. Aí você começa a ter a experiência de uma vida nova. Amém? Então essa é a nossa missão como igreja, né? Então eu quero pedir para você ficar em pé. Nós vamos louvar. Nós temos uma parte ainda dentro desse momento da escola bíblica que nós vamos deixar para o final, mas eu quero que você louve a Deus comigo. Lemanto e andar abaixo.